Bombeiros resgataram hoje por trilha os corpos das 4 vítimas da queda de um helicóptero no interior de São Paulo. Foram 12 dias de angústia. Hoje cedo, as equipes de resgate enfrentaram a neblina e a lama para retirar os corpos das 4 vítimas da aeronave. Eles foram trazidos por uma trilha, já que os helicópteros da Polícia Militar não podiam decolar por causa do clima. Na saída do local, mais dificuldades. Os carros ficaram atolados na lama. Essas imagens mostram o que sobrou do helicóptero. Entre os destroços estavam objetos pessoais como uma bolsa. Os corpos chegaram ao IML de São José dos Campos às 2h40 da tarde. Passaram por exames necroscópicos e por volta das 6 da tarde saíram daqui e foram levados para o IML Central em São Paulo para serem liberados aos familiares. Para nós agora é um alívio. A gente queria mesmo ter essa certeza, né? Porque aquela incerteza estava deixando a gente angustiado. Os bombeiros tinham acampado no local onde os destroços foram encontrados, na região de Paraibuna, no interior do estado. Ontem, policiais militares sobrevoavam a área de mata quando localizaram a aeronave e desceram de rapel. É uma mata bastante fechada junto de uma mata com eucaliptos. Foi bem na junção ali, por isso que dificultou bastante, e só com esse trabalho de inteligência, que o pessoal passou várias noites aqui. A aeronave com o piloto e os 3 passageiros decolou do Campo de Marte no dia 31 de dezembro e caiu a 42 quilômetros do destino, Ilhabela, no litoral norte do estado. Luciana Rodzevics Santos, de 45 anos, a filha dela, Letícia Rodzevics Sakumoto, de 20 anos, o amigo de Luciana, Rafael Torres, de 41 anos, e o piloto Cassiano Teodoro, de 44 anos, morreram. Foram dias bem difíceis, né? A vida de todos os familiares pararam, né? A gente tirou o crachá das nossas profissões, começamos a ser tão investigadores quanto as próprias polícias, tentando reunir, ajudar, ir atrás, enfim. Foi bem angustiante esses últimos dias. O mais importante foi que elas apareceram. Ou com vida ou sem vida, mas apareceram. Deus está me dando força, eu estou firme, o que nos resta é saudade. 12 dias de buscas. Cerca de 200 agentes das polícias civil e militar, do Corpo de Bombeiros, além da Defesa Civil, Força Aérea e Exército Brasileiro envolvidos na mesma missão. Uma área inicial de 5.000 quilômetros quadrados monitorada, até que finalmente chegou a notícia. Um outro helicóptero da PM de São Paulo que encontrou a aeronave no meio do mato. O helicóptero foi encontrado hoje numa região de mata fechada na cidade de Paraibuna. Estamos em Paraibuna, a 120 quilômetros de São Paulo. O acesso até chegar aos destroços da aeronave é difícil. Essa é a trilha que foi aberta pela Polícia Ambiental para facilitar a retirada das vítimas. É um terreno bem íngreme, com muita subida e bastante escorregadio por causa da chuva dos últimos dias. O helicóptero com o piloto e mais 3 passageiros decolou do Campo de Marte no dia 31 de dezembro. Nele estavam Rafael Torres de Oliveira, de 41 anos, Luciana Rodzevics, de 45 anos, e a filha dela, Letícia Rodzevics, de 20 anos. Além do piloto Cassiano Tete Teodoro, de 44 anos. Às 2h07 da tarde, câmeras de monitoramento da rodovia dos Tamoios registram o que seria o helicóptero Robinson 44, prefixo PR-HDB, sobrevoando uma área na cidade de Paraibuna. Pelas imagens, é possível ver a nebulosidade do céu. Às 2h09, Letícia Rodzevics troca mensagens com o namorado. Ela diz: tempo ruim, não dá para passar, medo. Em seguida, conta que haviam pousado. Pousamos, no meio do mato, e envia uma foto. Às 2h25, Rafael Torres também envia uma mensagem ao filho. Oxe, vou pôr o batuca, porque, meu, Ilhabela tá ruim, meu. Não consigo chegar. Às 2h48, Letícia volta a falar com o namorado, dizendo que ainda estavam tentando entrar em Ilhabela e queriam voltar para a capital. A jovem envia um vídeo que mostra o tempo chuvoso e com muita neblina. Em uma ligação por celular às 2h49, o piloto Cassiano Tete Teodoro fala com o heliponto de Ilhabela, no litoral norte paulista, e também relata o mau tempo. Não consigo
cruzar, tá tudo fechado. O último contato registrado dos ocupantes da aeronave é pouco antes das 3 da tarde, quando o piloto volta a falar por celular com o heliponto de Ilhabela. A ligação é rápida. Vou tentar ir por cima. Foram esses registros telefônicos e as imagens da câmera de monitoramento da rodovia que ajudaram as equipes da Polícia Militar e da Polícia Civil a encontrar os destroços do helicóptero. O primeiro acesso ao local do acidente só foi possível de rapel. O ponto fica em meio à mata fechada e está a 100 quilômetros do aeroporto Campo de Marte, de onde o helicóptero havia decolado, e a 42 quilômetros de Ilhabela, que seria o destino dos tripulantes. A queda foi a 11 quilômetros do local onde Letícia havia enviado a foto ao namorado. O grande fator de dificuldade foi exatamente que foi uma área de mata, uma área de serra e de mata atlântica, mata nativa, com vegetação alta, somadas às condições meteorológicas que também não são constantes. Os agentes contaram com o apoio da tecnologia, como essa antena capaz de captar sinais dos aparelhos celulares dos tripulantes. A gente tinha um campo gigante de cobertura para a gente ficar executando varreduras, né? E a gente tem algumas informações que não chegam através da quebra dos sigilos dos celulares. A gente tinha uma antena, essa antena ela consegue enviar sinais 360 graus. A gente precisava eliminar os graus que não nos interessavam. Tendo a quebra do sigilo dos celulares, 2 pontos foram informados como coordenadas. Seriam locais onde os aparelhos foram registrados no dia do acidente. A partir deles, uma nova área em formato de cone foi delimitada. A essa altura, o local fotografado por Letícia e enviado ao namorado já havia sido localizado numa área próxima da represa de Paraibuna. Esse ponto serviu como referência no mapa de buscas. E para fechar o campo, a polícia pediu à aeronáutica o último registro de radar da aeronave no dia do desaparecimento. No início da varredura, fizemos, diferente dos outros dias, numa velocidade muito menor e mais baixa, a ponto de observar cuidadosamente, como era uma área mais restrita, o ponto. E em determinado momento da varredura, o cabo custódio, com clareza e muita assertividade, visualizou a aeronave. Quando a aeronave, enfim, foi localizada, começou um novo trabalho, tão complexo quanto o primeiro: estruturar uma ação de resgate dos corpos das vítimas. Uma base de apoio das operações foi montada a 3 quilômetros do local da queda. Por causa da dificuldade de acesso, os agentes precisaram dormir na mata. É um trabalho delicado e demorado pela dificuldade do local. O terreno é um terreno bem íngreme, tinha essa vegetação fechada. Tinha possibilidade de riscos, como por exemplo ter combustível na aeronave, né? Então nós optamos naquele momento por pernoitar no local do acidente e fazer esse trabalho com segurança logo que amanhecesse o dia. O Fantástico refez o caminho das equipes de resgate. Primeiro, são 40 minutos por estradas da zona rural. Com o chão molhado, só automóveis de tração 4x4 conseguem passar. Nós contornamos um morro numa região chamada de Lajeado. Um acesso por uma plantação de eucaliptos é o último ponto da primeira parte da viagem, com árvores de mais de 10 metros de altura que se misturam com a mata nativa. Depois de quase 1 hora, nossa equipe chegou próximo ao local do acidente. Aqui a gente consegue ver árvores quebradas dessa trajetória que a aeronave fez até cair. A gente vê aqui o helicóptero completamente retorcido. A viagem, que terminou com um fim trágico no último dia do ano, começou em São Paulo. Luciana, Letícia, Rafael e o piloto Cassiano Teodoro iriam passar o Réveillon em Ilhabela. Pelas redes sociais, Luciana chegou a fazer uma transmissão ao vivo da decolagem. Rafael também mandou um vídeo para a noiva onde ele estava ao lado do piloto e dizia estar a caminho do aeroporto. De acordo com a ANAC, Cassiano Teodoro não tinha autorização para fazer táxi aéreo. Além disso, o helicóptero não era certificado e nem Cassiano era habilitado para operar sem condições de visibilidade. O que a gente pode agora, pela empresa, oferecer é assistência, é o acolhimento. Em nota, a aeronáutica informou que a conclusão das investigações do acidente terá o menor prazo possível. O grande objetivo do CENIPA é trabalhar para a prevenção de acidentes aeronáuticos.
E para atingir esse objetivo, então nós trabalhamos também com investigação de acidentes, que é uma fonte de prevenção reativa, e nós também fazemos a formação dos profissionais da área. O CENIPA vai entrar em cena toda vez que houver uma ocorrência aeronáutica. Consideramos ocorrências incidentes, incidentes graves e acidentes. O investigador vai tentar colher indícios, vai ao sítio dos destroços, né, e começar a montar o quebra-cabeça. É lógico que existem alguns eventos que causam uma comoção. É importante ter em mente que esses eventos contribuíram para a melhoria significativa para controle de tráfego aéreo, para infraestrutura aeroportuária, para treinamentos de pilotos, para novas tecnologias. Nós somos o único país da América Latina capaz de fazer esse tipo de obtenção de dados das caixas pretas. Nós temos aqui a nossa salinha de cirurgia, que é onde vai ter esse trabalho microscópico para verificar a parte de recuperação eletrônica. Depois, um sincronismo entre aqueles dados de voo e os dados de voz. E por último, o produto final seria quando você casa tudo isso e consegue contemplar numa imagem, numa simulação e consegue chegar o mais próximo possível do que aconteceu naquele evento. O grande objetivo de uma investigação é o voo seguro. É o produto final da investigação, é um relatório. Nesse documento são apontados os fatos, são apontadas hipóteses e para cada fato, hipótese ou fator contribuinte, você busca emitir uma recomendação de segurança, criar uma defesa. A Organização Internacional de Aviação Civil verificou que o Brasil estava em 4º lugar na efetiva implementação de todos os protocolos internacionais. Então poderia dizer, sem sombra de dúvida, que voar no Brasil é seguro. De cada 4 aviões ou helicópteros que fazem voos particulares no Brasil, um está em situação irregular. Para inibir o tráfego aéreo clandestino e evitar acidentes, como casos recentes envolvendo o transporte de noivas, a Agência Nacional da Aviação Civil lançou uma campanha para alertar sobre os cuidados na hora de contratar serviços de táxi aéreo. A clandestinidade está mais presente do que imaginamos quando o assunto é transporte aéreo privado. Só no ano passado, 25% das aeronaves fiscalizadas pela Agência Nacional de Aviação Civil foram interditadas. Uma das irregularidades mais comuns é o uso de aviões e helicópteros particulares no transporte de passageiros, prática autorizada apenas para empresas com registro de táxi aéreo. O proprietário da aeronave, às vezes pessoa jurídica ou pessoa física, ela tem muitos custos com a aeronave. Para minimizar esses custos, uma das coisas que essas empresas e essas pessoas fazem é disponibilizar a aeronave para voos e também obter lucros com uma atividade clandestina não regulamentada pela Agência Nacional. Há menos de um mês, um helicóptero caiu em Vinhedo, no interior de São Paulo, enquanto levava uma noiva para a cerimônia de casamento. As 4 pessoas a bordo conseguiram sair minutos antes da aeronave pegar fogo depois da queda. Em dezembro de 2016, o outro helicóptero, também contratado para um casamento, caiu na Grande São Paulo, matando as 4 pessoas a bordo. O helicóptero não poderia ter decolado porque não tinha o registro de táxi aéreo. Normalmente, os clientes não têm noção dessa homologação, desse procedimento. E essas pessoas, não bem intencionadas, se aproveitam dessa ignorância da clientela e fazem esses voos. O passageiro tem que ficar atento se a logomarca da empresa está visível. Além disso, na entrada do helicóptero deve estar especificado táxi aéreo com a sigla SAI, de Serviço Aéreo Especializado. Por fim, o passageiro também tem que atentar para o prefixo da aeronave, que são as letras que ficam aqui em cima. Através dessas letras, ele vai poder pesquisar no site da ANAC e descobrir se essa aeronave está ou não autorizada para realizar o táxi aéreo. E antes de contratar o serviço, a recomendação é verificar se a empresa está cadastrada na página da ANAC, o que garante que ela é regular. É uma série de exigências no treinamento dos pilotos, na feitura das manutenções, e nós, baseados nisso, temos que colocar na planilha de custos. Os nossos custos, muitas vezes, com certeza, fica maior do que dos particulares,
por essas exigências todas feitas pela ANAC. A ANAC afirma que só no ano passado ampliou em 10% o número de aeronaves fiscalizadas e que agora, com a campanha Voe Seguro, investe em publicidade para conscientizar os passageiros a não contratarem serviços clandestinos. As denúncias de irregularidades devem ser feitas pelo telefone 163.